Olá, pessoal! Eu me chamo Laís e sou cofundadora do Grupo Nunti, eu e a minha irmã e sócia Iane, e hoje nós estamos aqui para dar continuidade a esse processo de análise por competências dos profissionais de um escritório de advocacia. E hoje nós vamos trazer as informações sobre o perfil do advogado audiencista e do advogado atuante na área de marketing e comunicação. Então, o primeiro perfil que nós vamos começar conversando aqui e analisando é entendendo um pouco sobre o advogado audiencista. Então, basicamente, esse profissional, ele vai ter uma formação em direito e o segmento de atuação dentro do escritório, ele vai ser muito voltado à interação e à argumentação. Por quê? Porque ele vai estar lá representando o escritório, né, nas audiências. Então, é um perfil muito voltado à comunicação, à persuasão, à conversa, à empatia, né? Porque em alguns casos vai necessitar vir muito a calma, a escuta atenta. As atribuições técnicas e comportamentais que tem muito link com esse profissional são o que, né? É ter uma ótima comunicação verbal e argumentação, um raciocínio rápido e lógico, até por conta das situações que precisa dessa necessidade de improviso muitas vezes, e habilidade de interação social e influência, tanto com a equipe interna do escritório para captar todas as informações, quanto nas audiências que ele vai estar prosseguindo. Com base nessa mescla, né, das técnicas e comportamentos necessários, nós definimos um perfil mais voltado para esse profissional. Ou seja, esse profissional ele precisa adquirir alguma dessas características na sua personalidade. Então, baseado lá no DISC, que é a análise técnica comportamental que nós trabalhamos, o perfil indicado para esse profissional é um perfil influente e estável, com uma porcentagem de dominância próxima à linha de 50%. Por quê? Porque ele vai assumir também características de competitividade, de impor algumas situações e ter essa capacidade e habilidade de se posicionar. Certo? Então, ele vem com 60% de influência, trazendo muito essa característica da comunicação, da interação, da persuasão, da inquietação, né, do profissional. E 52% de estabilidade. O que essa estabilidade quer dizer? Que ao mesmo tempo que esse perfil é enérgico, né, é bom comunicador, é muito relacional, ele também precisa ter muita questão da escuta atenta, ser um profissional que seja um bom planejador e tenha calma. Porque os perfis estáveis, eles têm muita característica de serem bons ouvintes. Então, ao mesmo tempo que essa persona, né, esse profissional vai precisar influenciar e persuadir, ele também vai ter que ter a paciência de escutar e saber realmente se colocar nas melhores situações. A dominância, como eu falei anteriormente, é necessária não ter uma dominância próxima à linha de 50%, porque em várias situações ele vai precisar se posicionar e ter a questão de competitividade para ter aquela característica, né? Meta é dada, é meta batida. Com isso, o que a gente vê de características principais desse perfil? A influência, a comunicação, o otimismo, o entusiasmo. Vai ser um perfil bastante carismático e entusiasta, né? Então, ali durante uma entrevista, o profissional vai ter que desempenhar uma boa fala, uma boa comunicação. E também observar se esse profissional, na hora que estiver trocando ali uma conversa com ele vai ter uma escuta atenta, paciência para escutar todas as características, todas as necessidades do escritório, para ele conseguir ser calmo e paciente, um bom planejador, conciliador e bom ouvinte.
Com base nisso, nós vemos um profissional muito focado nas pessoas e nos relacionamentos. Então, é um perfil muito voltado para a área relacional. O advogado audiencista, então, ele vai ter um grande potencial na área de comunicação e desenvolvimento de relacionamentos, sempre vai tendenciar a buscar o equilíbrio nas situações e harmonia. Isso vai ser muito importante durante as audiências que ele vai estar trabalhando, né? Ter a escuta atenta e direcionar para sempre a calma e o equilíbrio das situações. Por isso que, ao mesmo tempo, é um profissional que fala muito, mas também traz a calma nas situações. Vai ter qualidades intuitivas para ouvir e se adaptar às novas situações com criatividade e habilidade em captar as necessidades de cliente ou da equipe como um todo, né? Porque precisa nessas situações também escutar os colegas, o seu gestor, para direcionar a melhor forma possível aquela audiência. E é um profissional que ele vai ter bastante facilidade e habilidade em delegar tarefas. Isso é muito legal, principalmente por ter mesmo essa característica bastante relacional. Principais características, então, para a gente identificar esse perfil. É bastante otimista, comunicativo, a sua influência vai trazer aí esse gosto pelo risco e pelas coisas novas, então vai ser um profissional que vai buscar muita criatividade e facilidade de improviso. Gosta muito de ambientes dinâmicos, de fala, de conversa e voltado à orientação a resultados. É um perfil bastante proativo. A sua tomada de decisão, como nós falamos anteriormente, ela tende em alguns momentos ser bastante emocional, então até característico para estar acompanhando o autodesenvolvimento desse profissional. E ele vai ter muita facilidade com delegação, principalmente em momentos que ele se vê sobrecarregado nas suas atribuições. E sua tomada de decisão realmente tende a ser bastante emocional, por isso que é importante que quando estiver fazendo um processo de seleção e recrutamento, analisar a parte da dominância, para que esse profissional, essa persona, consiga também se posicionar nos momentos que tenha necessidade e não agir tanto pelo emocional. É o principal ponto de atenção desse perfil comportamental. As suas características comportamentais, elas vão ser voltadas a ser bastante otimista, ele vai ter muita facilidade para convencer os outros do seu ponto de vista, afirmando com eloquência o que é correto a ser feito. Ele também tende a apresentar uma forma gentil de se relacionar com as pessoas, por isso a importância da estabilidade desse profissional, né? Daquela porcentagem dos estáveis, que é aquele segundo quadrinho que é representado pela cor verde. E a sua influência vai trazer bastante ritmo para realizar as tarefas, as metas, a empolgação, né, de estar concluindo seus cronogramas, as suas audiências. E vai gostar muito da eficiência e métodos em suas tarefas. Vai ter facilidade para conduzir as pessoas de uma forma inspiradora, é um perfil muito inspirador, né? Muito influente, muito persuasivo, comunicativo, relacional. E ele vai ter um ponto de vista global e imaginativo. Quase sempre enxerga claramente todas as possibilidades. Aí vem muito a questão da facilidade de improvisar nas situações. Realmente é um profissional que tem que gostar de conversar. Até pela fala, pela conversa e pela empolgação, você já consegue identificar esse perfil. Lembrando que além dessa empolgação que ele vai trazer na fala, ele também tem que trazer a escuta atenta, essa paciência em também escutar todas as situações para conseguir ter essa visão global. Por isso que não basta somente ter a influência, mas também vir a estabilidade da calma para esse perfil. E vai buscar constantemente tomar decisões mais assertivas para entregar os melhores resultados.
o estilo de liderança que é movido desse perfil comportamental. É um estilo de liderança motivador. Lembrando que não é apenas quando a gente é líder de uma equipe que nós ativamos o nosso senso de liderança, mas reuniões, audiências, são todos esses momentos que nós aplicamos essas características de líder. E esse perfil, ele vai ter um estilo muito motivador. Por quê? Porque ele sempre vai estabelecer conexões e desenvolver uma relação de influência positiva com seus liderados. Quando a gente fala liderados, não são apenas pessoas que estão ali sob sua gestão, mas os seus colegas de trabalho, ou em reuniões, ou com clientes, também são formas de praticar esse estilo de liderança. Serão abertos e descontraídos e dinâmicos e muito motivadores. Vão envolver muito pelo diálogo. Geralmente são mais informais, aí é um ponto também de atenção, principalmente quando a gente tem bastante influência, esses perfis eles tendem a agir muito pela informalidade. Mas como ele tem essa característica muito da facilidade da persuasão, ele vai conseguir se colocar nos momentos que tiver essa necessidade de ser uma pessoa mais formal, mais firme. E não apresentam dificuldades para delegar as ações, principalmente aquelas que vão exigir mais concentração e atenção a detalhes, porque ele é um perfil mais genérico, mais ágil. Então, situações mais rotineiras serão as situações que ele mais vai ter dificuldade em estar trabalhando. Agora nós vamos falar um pouco e entender o perfil ideal do advogado atuante na área de marketing e comunicação. Então, falando um pouco sobre as atribuições desse profissional dentro de um escritório. Então, ele pode ter formação em direito, né? Às vezes também algo segmentado à área de marketing, desde que esse profissional tenha bastante conhecimento em relação às práticas jurídicas, porque o seu segmento ele vai estar voltado muito à área de comunicação. As principais atribuições técnicas e comportamentais desse perfil profissional é ter boa escrita e verbal, capacidade de compreender o direito objeto da banca, ser bastante comunicativo, ter uma escuta atenta em relação ao time para direcionar o público-alvo de toda o conteúdo que ele estiver embasado e vai estar direcionando, e possuir as skills técnicas dos métodos de marketing escolhido. Então, ele é um profissional que basicamente precisa de bastante conhecimento na área de direito, precisa ter um entendimento de como é a persona, o público que é direcionado a esse escritório, a essa área jurídica, e também ter bastante técnica e conhecimento sobre as metodologias de marketing. Isso vai fazer bastante diferencial. Com base, então, nesses comportamentos tanto técnicos quanto comportamentais, nós identificamos que esse perfil ele vai ter uma característica muito estável e influente. Então, o seu perfil predominante vai ser o de estabilidade, onde nós vamos ter muitas características de escuta atenta, bom planejamento, ser bastante paciente. É um profissional que vai estar atuando muito na área estratégica, vai ter uma facilidade de ter uma visão total, 360, tanto do escritório, da área de direito, quanto dessas áreas de marketing, mas ao mesmo tempo também ter bastante facilidade de influência para conseguir direcionar os assuntos de uma forma bastante persuasiva, né, de convencimento daquele público-alvo. E nós caracterizamos já também que esse perfil é bastante relacional. Lembrando, quando o profissional anteriormente que nós conversamos, ele era o inverso, né? Ele era influente e estável, mas um perfil bastante relacional. E esse profissional de marketing também, ele vai ser um perfil muito, muito direcionado a essa área relacional. Com isso é importante até o ponto que normalmente esse perfil ele vai trazer uma
conformidade baixa. E o que essa conformidade baixa traz de informação? Essa necessidade de criação. Então, ele vai ser um perfil bastante dinâmico. Por mais que ele traga essa questão do planejamento, da paciência, da calma, da escuta atenta, ele vai precisar de muito dinamismo e liberdade para executar as suas atividades. Ele sempre vai estar querendo trazer coisas novas, modificando. Então, é um perfil bastante enérgico, por mais que tenha essa estabilidade alta. A estabilidade vem mais dessa necessidade de planejamento e estratégia desse perfil. Então, as características mais latentes, né? Então, ele vai ser, ali na estabilidade, ele vai ser calmo, paciente, bom planejador, conciliador, constante e bom ouvinte. E a influência vai trazer bastante a comunicação, o otimismo, o entusiasmo, a persuasão, o carisma desse profissional e a sociabilidade. As principais características, né? Então, durante uma entrevista, um processo de recrutamento e seleção, é um perfil que ele vai trazer muita questão da estratégia, da calma, vai prestar muita atenção em todas as características daquela vaga, do escritório. Então, o ponto forte vai estar na sua disponibilidade sempre de ajudar e ouvir, ter uma escuta muito atenta. Então, ele vai ter muita calma de entender as necessidades dos seus colegas de trabalho, de entender as necessidades daquele público-alvo, de estudar, de escutar. Tem um grande potencial na área de comunicação, que vem da sua influência, da persuasão e no desenvolvimento dos relacionamentos. Tem qualidades intuitivas para ouvir e adaptar as novas situações com criatividade. Então, é aquela conformidade abaixo da linha de 50%, até entre 30% e 40%, né? Vai trazer essa necessidade de criação. Ele vai ser um pouco avesso às rotinas. A estabilidade vai trazer a necessidade de planejamento e muita metodologia, porém, ele sempre vai buscar em estar trazendo algo novo, em estar trabalhando com diversos assuntos ao mesmo tempo. É hábil em captar as necessidades dos clientes e da equipe como um todo e sempre vai buscar por resultados através do consenso. É um perfil comportamental que ele não vai ser tão dominante, né? Então, ele não vai trazer a opinião dele como certa em todos os momentos, mas vai vir muito com essa característica de ouvir a necessidade daquele gestor, daquele escritório, de ouvir as necessidades e as ideias dos seus colegas de trabalho, para linkar com a persona que é direcionada àquele escritório. Então, as principais características que evidenciam esse perfil vai ser uma pessoa muito otimista, comunicativa, paciente, rotineiro, né? Então, ele gosta de ter a rotina, ela vai estar muito voltada não em fazer todos os dias a mesma coisa, mas muito voltada para o planejamento, para a metodologia. Ele vai ter a necessidade de criar processos dentro da sua área de atuação. Então, primeiro nós vamos ter essa etapa, essa segunda etapa, a terceira etapa. É um perfil que vai muito voltado para as metodologias, por isso que ele sempre vai estar em busca de novos métodos, estudar e ter essa paciência de agregar os conhecimentos para direcionar de uma forma melhor ao público-alvo. Traz bastante a informalidade na sua conversa, que é outro ponto que nos chama a atenção num processo de recrutamento e seleção. É um perfil que vai ter bastante desenvoltura na fala e comunicação, até porque, lembrando, ele vai ser altamente relacional. E a sua tomada de decisão, que é o grande ponto de atenção, sempre vai ser voltada para o emocional. É um perfil muito voltado para as emoções humanas. Então, aqui a gente já tem essa característica da tomada de decisão. Ela tende sempre a ser mais emocional. É um perfil que vai ter muita facilidade em delegar as atribuições que ele entende como necessária, e a sua atitude, sua tomada de decisão é muito mais emocional do que racional. Em alguns momentos, inclusive, essa tomada de decisão tende a ser mais demorada,
certo? Pela sua estabilidade alta. Então, num processo de tomada de decisão, ele vai avaliar o todo, vai realizar o planejamento para depois ter essa tomada de decisão. Ele pode, em alguns momentos, ter essa facilidade do improviso, que vem da sua influência alta, por isso que tem essa necessidade desse profissional ter a estabilidade, mas também ter a influência, para ele conseguir, em certos momentos, ter essa capacidade de improvisação, que é bem característico e importante para esse profissional. As suas características comportamentais mais latentes. Então, ele vai conseguir ter um ponto de vista global, entender como funciona o todo do escritório, entender como funciona essa persona para conseguir direcionar o conteúdo de marketing de uma forma mais assertiva possível e quase sempre vai enxergar claramente todas as possibilidades, por ter essa visão mais genérica, mais global como um todo. Ele possui tendências a ser mais extrovertido e preferência em concentrar sua energia no objeto, ou seja, no mundo exterior, nas pessoas, nessa conexão com o todo. Ele vai ter também um ritmo constante para estar atuando dentro de cronogramas. É um profissional que sempre vai buscar trabalhar muito com planejamento, inclusive ele vai ter muita facilidade de executar, né, essas ações dentro de cronogramas. E vai ter muita facilidade para conduzir as pessoas de uma forma bastante inspiradora. A sua conformidade baixa vai trazer essa necessidade de liberdade de criação, então é um profissional que ele precisa ter espaço para ter as suas ideias, para implementar todas as suas criações. Por quê? Porque ele tem essa necessidade de criar coisas novas. Isso é muito característico de quem tem conformidade baixa, essa necessidade de ter espaço para criar e para trazendo coisas novas ao seu método de trabalho. Caso contrário, você pode trazer uma certa desmotivação para esse profissional. E a sua estabilidade alta também, ela vai trazer muito essa questão de aversão aos conflitos. Por isso que a sua tomada de decisão, ela sempre vai ser mais emocional, ela vai ser global, ele não vai impor as suas decisões, mas ele vai sempre estar buscando o consenso para a sua tomada de decisão e para o direcionamento principalmente das estratégias que forem sendo decisivas e avaliadas. O estilo de liderança desse profissional, ele vai ser mais planejador, reforçando, né? Nós não somos só líderes quando nós possuímos uma equipe, mas durante uma reunião, durante uma conversa, um direcionamento, uma apresentação, nós exercemos o nosso senso de liderança. Por isso que é tão importante nós entendermos perfis comportamentais, porque um bom líder, para ser assertivo no seu processo de comunicação, ele precisa entender o seu perfil e entender o perfil das pessoas que estão à sua volta, para essa comunicação ser muito mais assertiva. Então, esse estilo de líder desse advogado voltado para a área de marketing, ele vai ser um líder mais estratégico. Por quê? Porque ele vai ter essa facilidade da empatia, de entender como é que funciona, para a tomada de decisão ser sempre em conjunto. Eles costumam ser mais pacientes e conservadores, vão ser ótimos ouvintes, vão ter muita paciência para escutar a demanda de todos os setores que chegarem até ele e vão prezar muito pelo consenso. Vão ter facilidade em agir com bastante paciência e orientar e acompanhar a execução das tarefas com bastante equilíbrio. E raramente vão agir com impulsividade ou autoritarismo, né? Não impondo as situações, mas sempre buscando pelo equilíbrio delas. E é isso, então. Hoje nós entendemos mais sobre esses dois profissionais e as próximas etapas vão ser, nós vamos entender um pouco mais sobre outras áreas, né, de outros profissionais dos escritórios de advocacia e a partir do conhecimento nós vamos trazer mais informações para facilitar aí o direcionamento de atividades dentro desse escritório e também auxiliar nos processos de recrutamento e seleção, para que vocês consigam induzir e colocar pessoas
certas com perfis destinados às atividades, trazendo mais produtividade e eficiência nos processos. E reforçando, quando nós entendemos de pessoas, nós entendemos de negócios, e quem não entende de pessoas não consegue entender o seu negócio. A grande virada de chave está aí. Obrigada!